Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão, de Recursos Materiais, e vamos abordar um tópico importante dentro dessa matéria. O tópico é compras. Vamos aos slides. Compras implicam em resultados satisfatórios. Tem que desencadear resultados satisfatórios para a empresa. E o que a gente observa nas compras? O fator preponderante, os preços. O mercado é regulado por mecanismos de competição, oferta, procura. Então essa regulação do mercado por competição, oferta e procura vai impactar nos preços que vão influir nas compras. Compra tem o objetivo de minimizar gastos, ou seja, provocar resultados financeiros positivos, um faturamento razoável, com poucas despesas. E isso implica em lucros altos. É o que a gente verifica numa filosofia chamada just in time. Depois a gente detalha isso. Então, o fato do preço ser regulado por um mercado, isso influenciar na compra e a compra ter que minimizar gastos, não quer dizer que minimizar gastos é comprar o mais barato. Não é isso. Já falamos anteriormente que a questão da relação custo-benefício, a questão não do menor, mas o melhor preço para a empresa é o que pesa na hora de fazer compras. E o ator principal aqui desse processo é o comprador. O comprador tem que priorizar a organização, os seus objetivos, mas também sem prejudicar fornecedores. Como a gente falou também anteriormente, a relação de comprador-fornecedor tem que ser amigável, tem que ser uma via de mão dupla, tem que ficar bom para os dois, tanto para quem compra quanto para quem está vendendo, né? Quanto quem fornece. Então não é a questão de priorizar a empresa a todo custo e prejudicar o fornecedor. Não é assim, é uma relação de parceria. O setor de compras é o que é responsável por receber os pedidos de reposição de material e filtra o que deve ser adquirido em determinado momento. Por que filtra? Porque ele não vai sair comprando tudo de uma vez, de uma tacada só. Ele vai escolher as prioridades do que deve ser comprado. A quantidade ele vai comprar, mas ele vai escolher o que deve ser comprado em que momento, para ir repondo o estoque aos poucos conforme a necessidade. Porque senão ele gasta todo o capital de giro e aí quando surge uma nova necessidade, a empresa está descapitalizada, isso gera uma série de problemas. Então o setor de compras tem que ponderar a respeito disso. E a gente tem 5 fases do ciclo de compras. A primeira é a análise da ordem de compras, a chamada OC. É quando o comprador vai exercitar o seu poder, né? O poder de decisão do que comprar e de quem comprar, quando comprar. Ele vai repor o estoque todo, mas tem as etapas, tudo metodicamente pré-estabelecido. Depois que ele analisa a OC, vai haver uma pesquisa e seleção de fornecedores. Ou seja, vou ver que fornecedores me oferecem condição de preço, prazo de entrega também, até de pagamento e armazenagem do meu produto. Depois que ele pesquisa e seleciona os fornecedores, aí ele vai negociar. É a questão da parceria, a satisfação mútua. Na negociação ele está comprando já. A compra, né, vai se dar propriamente falando aqui. Aí ele comprou. E ele tem que fazer o acompanhamento do pedido. Ele não vai ficar lá sentadinho na cadeira dele esperando o item chegar. Ele tem que acompanhar, ver aonde está, se está com algum problema, se está dentro do prazo, se vai chegar no prazo. Porque todo o processo produtivo está dependendo desse ciclo de compras, da compra chegar no dia, ser disponibilizada para ser depois redirecionada para quem de interesse. Então ele vai acompanhar esse pedido e tem que estar preparado
para eventuais, vamos dizer assim, situações que podem atrasar a entrega do produto ou o produto chegar não na qualidade esperada, uma série de coisas. E esse acompanhamento do pedido, cuidado, eles chamam de follow-up. Essa área de administração de materiais, ela gosta de usar muitos termos em inglês, então cuidado com isso. Então ele está preparado, como eu falei, para possíveis atrasos ou essas situações. Aí a compra chegou. Ele vai fazer o controle do recebimento do material comprado, ou seja, vai verificar a quantidade e a qualidade do produto. Então ele vai verificar se chegou no prazo, vai verificar se chegou na quantidade certa, na qualidade que ele esperava, se não tem nada avariado. Existe uma outra etapa que estaria aqui dentro, tá? Que uns não consideram uma fase, mas é um procedimento que está dentro desse controle e recebimento do material, que é o seguinte, que é aprovação da nota fiscal para pagamento. Então, quando ele verifica que o produto chegou na quantidade que ele quis, na qualidade desejada, não tem nada variado, está tudo certinho, ele aprova a fatura para pagamento. Aí o setor de contas, não de compras, mas de contas a pagar, se for o caso, normalmente é assim, tem setor de compra que faz o pagamento, tem empresa que tem setor de pagamento, então depende muito da empresa. Então, depois que ele faz o controle do recebimento do material, subsequentemente, não vamos considerar uma sexta etapa, mas uma etapa importante aqui dentro incluída é a aprovação da fatura para pagamento do fornecedor. Porque se tem alguma inconsistência na hora que ele está verificando a qualidade e a quantidade do produto, ele não vai aprovar a fatura para pagamento, ele vai fazer o acerto que ele tiver que fazer com a empresa até sanar esse problema, né, o problema eventual ser corrigido, e aí depois é que ele vai aprovar a fatura para pagamento. Então fiquem ligados nisso, porque pode ser alguma pegadinha de concurso para vocês. Há duas modalidades de compras, né, que regem esse setor. A compra centralizada e a descentralizada. O que é a compra centralizada? É concentrada em um único órgão, né? Ou seja, eu tenho um setor de compras só, geral. E tenho como vantagens, minimiza duplicidades, né? Mas implica num maior custo de pedido, né? Claro, eu estou comprando para todo mundo. E perda de economia em escala. E maior controle. Então é um setor só que compra. Então minimiza duplicidades. Se eu tiver vários setores que fazem compras separadamente, vários setores podem até precisar do mesmo item, e às vezes você tem no mesmo estoque itens comprados por setores diferentes, de marcas diferentes, qualidades, preços diferentes. Então, e isso impacta de alguma forma no processo. Agora, a compra centralizada é preterida se houverem unidades regionais, ou seja, se eu tiver regional, cada regional vai fazer a sua própria compra. A matriz não vai comprar para depois distribuir para as outras. Isso é muito dispendioso para a empresa. E a compra descentralizada? É quando ela é feita com mais... A instituição trabalha com mais de um fornecedor, a independência entre os setores ou as filiais da mesma organização de fazer as suas compras. Então isso traz maior agilidade às demandas dos clientes internos, quer dizer, cada setor faz a sua própria compra. Então isso dá maior agilidade. Agora, quem usa isso? Correios e instituições militares.
Então essas são as duas modalidades de compra, centralizada e descentralizada. A partir daí também a gente tem outras subdivisões. Outras modalidades de compras a partir da centralizada e descentralizada. A gente tem aqui, de acordo com o item comprado. A gente tem compras para investimento e compras para consumo. O que é compra para investimento? É a aquisição de bens patrimoniais, equipamentos, instalações que irão compor o que a gente chama ativo imobilizado da empresa. Compras para consumo é a aquisição de matérias-primas e produtos intermediários, quer dizer, são materiais produtivos envolvidos no processo produtivo da empresa, ou materiais auxiliares, não estão envolvidos no processo produtivo, são materiais improdutivos, coadjuvantes no processo, mas não essenciais para o processo de produção. Agora, a compra de acordo com o local de origem do fornecedor. A gente tem compra local e compra por importação. Compra local, o fornecedor é do mesmo país do comprador. Caso aqui Brasil. Não estamos considerando os estados, estou considerando aí o país. E compras por importação. Comprador e fornecedor são de países distintos. Você está importando, né, o material. Nesse caso, há uma maior exigência burocrática. Compras de acordo com a formalização das compras. A gente tem compras formais e informais. As formais são compras que exigem documentos que comprovem a instrução do processo de compra. Então, compra formal é quando você tem um orçamento, um edital, nota fiscal, contrato. Você tem um documento que formaliza aquele processo de compra. E compra informal são compras de pequenos valores que dispensam maiores trâmites burocráticos. Normalmente, pequenos valores para materiais de consumo, né, mais imediato. No setor público, atenção para essa observação, a exigência de menor formalidade nas compras por suprimento de fundos. São esses materiais de consumo, coisa corriqueira, material de escritório, de limpeza, que dispensa uma maior formalidade. No entanto, não há que se falar em informalidade em órgãos públicos. A compra no órgão público, a gente vai ver posteriormente, ela é essencialmente formal. Não há que se falar em informalidade. Existe, mas a regra no setor público é a formalidade. A gente vai ver isso mais adiante. Compras de acordo com a necessidade de entrega do item. A gente tem compras antecipadas, compras parceladas e no outro slide a gente vai ver que tem compras emergenciais. As compras antecipadas são aquelas que antecedem a necessidade efetiva de consumo dos itens de estoque, mas essas compras carecem de planejamento prévio do gestor de estoque. Ele sabe que em determinado momento vai ter aquela necessidade, mas ele tem que ponderar muito. A partir de que momento ele vai comprar, em que quantidade ele vai comprar para poder acertar na hora que a demanda ocorrer e ele já ter o item em estoque. Como eu já falei anteriormente, não é legal você sair comprando e abarrotar o seu estoque de itens. Isso não é sinônimo de boa gestão de materiais e de estoques. Compras parceladas ou contratadas são compras formalizadas por meio de contratos que prevêem uma entrega dos itens parceladamente. Então você já compra aquela quantidade de itens, vamos dizer, para 1 ano, mas você fraciona as entregas durante o ano, recebendo mais ou menos itens, dependendo da sua necessidade de mercado na época que acontecer. Vamos adiante. Além, então, das compras antecipadas ou parceladas, como eu falei, a gente tem as compras emergenciais, que são compras urgentes originadas de uma necessidade não prevista. Isso aqui todo gestor de estoques, seja no setor público ou no privado, tem que evitar, porque elas são lesivas, né,
a empresa, porque a partir dessa necessidade emergencial, isso reduz o poder de negociação com o fornecedor. Você vai pagar o preço que ele pedir, porque você está na mão dele e você está precisando do produto para ontem. Então, a gente tem que evitar fazer compras emergenciais, porque isso também não está no nosso planejamento, mexe com partes do orçamento que você não contava, mexe com capital de giro e são lesivas à empresa. Compras de acordo com o ineditismo ou a recorrência da compra. A gente tem a compra nova, a recompra direta e a recompra modificada. A compra nova é uma compra inédita, não realizada anteriormente pela organização. É um produto novo que a empresa nunca comprou. E com isso, quanto maior o custo ou o risco, e menor as informações que você tem a respeito do produto para comprar ele de uma forma inédita, o tempo inerente à tomada de decisão para você fazer essa compra é maior. Você não conhece produto, não conhece fornecedor, você precisa comprar, mas você precisa conhecer fornecedor, o produto, estudar o mercado, então você demora mais a realizar esse processo, no caso aqui, para uma compra inédita. A recompra direta são compras rotineiras, normalmente já realizadas pela instituição. Então você já conhece todas as variáveis envolvidas aí nesse processo. Quem é o fornecedor, quanto é que ele cobra, se ele entrega direito, qual é o produto, o que o produto faz, se ele é bom, se não é. Então é uma coisa que você compra recorrentemente para a sua empresa, por isso que é uma recompra direta. E a recompra modificada também é uma compra rotineira, mas que sofrem alterações nas especificações, nos termos das compras, vamos dizer, alguma outra variável, no fornecedor, no preço. É aquele mesmo produto que você está acostumado a comprar na recompra direta. Mas se algum dos fatores, composição do produto, preço, fornecedor, muda, isso já implica, você já vai ter que ponderar mais um pouco com relação a essa compra, mas você vai realizá-la. Mas quando algum fator, como eu falei, ele muda, o fornecedor, o preço, o prazo de entrega, a composição do produto, que é o mesmo que você sempre compra, a gente chama isso de recompra modificada. Vamos agora passar para compras no setor público. Quando a gente fala em compra no setor público, a gente fala em licitação e edital de licitação. Então, só para inserir vocês aqui nesse contexto, vamos ver o conceito de licitação dado pelo TCU. É o procedimento administrativo formal. Lembra que eu falei que não há que se falar em formalidade no setor público? Então, tudo é formal no público. Em que a administração pública convoca mediante condições estabelecidas em ato próprio, edital ou convite, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. Então, licitação é o procedimento para você adquirir bens e serviços. Então, licitação é um procedimento administrativo no sentido de que implica numa sucessão de atos administrativos para embasar o ato final da administração pública. Qual é o ato final da administração pública? Aquisição de bem ou serviço. E é um procedimento administrativo formal porque ele dá relevância de procedimentos que culminam com o dispêndio de recursos públicos. Então, quer dizer, é formal porque você gera documentos para concluir esse ato, porque você precisa justificar por meio de documentos o que você vai usar do dinheiro público, onde, com quem, para quê. Então tudo é formalizado, é um procedimento, voltando, administrativo, porque implica numa sucessão de atos que vão embasar o ato final da administração pública, que é adquirir um produto ou um serviço.
E é um procedimento administrativo formal porque exigem documentos que comprovem a necessidade e a instrução desse processo de compras, justamente porque vai haver dispêndio de dinheiro público nesse ato. Então precisa ser muito bem sustentado administrativamente no sentido documental também.